Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 64ª sessão ordinária, que iniciada às 9h30, foi encerrada às 12h15. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, para variar, presidindo o expediente inicial. E para variar, eu abrindo com Vossa Excelência o expediente inicial. Queria cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, o senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, as senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, na manhã de hoje, logo cedo, abri meu telefone, meu WhatsApp, para ver que mensagens já tinham chegado. E olha que eu acordo cedo, senhor presidente. E tinha uma mensagem que me intrigou. Dizia assim: a partir de hoje, ninguém comprará mais ingresso para ver jogo do Flamengo. E eu fiquei me perguntando, mas por que será? Porque agora será cobrado couvert artístico. Eu achei de muito bom humor. E é verdade, há muito tempo o Maracanã não assiste tantos gols. Mas, tirando essa questão lúdica, vamos para dois assuntos sérios que eu quero aqui comentar. No blog do Anselmo Góes, tem a seguinte notícia, blog de hoje, 26/8. Furtaram o busto do filósofo Raimundo Teixeira Mendes, o fundador do positivismo. O filósofo Raimundo Teixeira Mendes, né, tinha seu busto na Igreja Positivista, na rua Benjamin Constant. E foi o movimento positivista um dos grandes responsáveis pela proclamação da nossa República e pelos princípios republicanos. E o filósofo Raimundo Teixeira, olha que curioso, foi ele que fez cunhar na nossa bandeira do Brasil ordem e progresso. E vão lá no Museu do Positivismo, com câmera fechado, e roubam um busto em bronze. E não roubaram outros, como do Rondon, Marechal Rondon, porque não o conseguiram. Não estou falando sobre isso, porque é fundamental e necessário para a preservação até do nosso processo histórico, que a nossa Polícia Civil, isso foi quinta-feira, dia 21, descubra o paradeiro desse bronze, que certamente está em algum ferro velho desses vendidos para serem derretidos. Então, que citar isso
porque eu já tive a oportunidade, por mais de uma vez, de visitar o Museu do Positivismo, que também é chamado Igreja Positivista, na Benjamin Constant. E isso, aquele acervo faz parte da história da República do Brasil. E lá teve origem a nossa bandeira nacional. Então é necessário que essa agressão seja reparada. Segundo, que hoje é dia 26 de agosto. 26 de agosto é o dia que, depois de exaustivos debates, os deputados da Assembleia Nacional Constituinte da França votaram a redação final em 26 de agosto de 1789, da Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão. 1789. E vou ler o que está lá escrito, o que foi proclamado, porque quando vejo noticiários, principalmente das guerras, das misérias, das fomes que existem espalhadas em todas as áreas do mundo, e não um especial, você vê que um direito do ser humano declarado em 26 de agosto de 1789 continua sendo violentamente desrespeitado. Disseram os constituintes lá na França, entre aspas, os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos. Resolveram expor em uma declaração solene os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, constantemente presente junto a todos os membros do corpo social, lembre-lhes permanentemente seus direitos e deveres, a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a todo instante comparados ao objetivo de qualquer instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, estejam sempre presentes e voltadas para a preservação da Constituição e para a felicidade geral. E assim posto, a Assembleia Nacional Francesa reconhece e declara, artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos, repito. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. A resistência à opressão. Repito, artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer as autoridades que dela emane expressamente, chamando a atenção para o artigo 3º. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que asseguram a outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos.
Esses limites só podem ser determinados pela lei. Esta declaração de apenas 4 artigos, em 1789, inspirou movimentos e documentos posteriores em todo o mundo, sendo uma fonte de inspiração para a criação de constituições e declarações de direitos em outras nações. Foi ela uma das principais bases da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que ampliou a proteção desses direitos a um âmbito global. Estou me reportando à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, senhor presidente, porque é impressionante, passado mais de 300 anos, passado mais de 250 anos, que esses princípios são cotidianamente desrespeitados. As imagens que impactam as nossas vistas, e vou me concentrar em 2 guerras, com crianças mutiladas, crianças famintas, mortes seguidas, lares destruídos por bombas, insegurança para todos, miséria, fome, são uma constante. E aí, se a gente traz isso para as nossas sociedades, a gente também vê toda a sorte de injustiças. Então, é justo que no dia 26 de agosto nós possamos fazer uma reflexão exatamente sobre o tema dos direitos humanos. Porque, eu volto a dizer, não é admissível que no século XXI nós continuemos a conviver com tanta desgraça, e não provocada por desastre natural, não. Desgraças provocadas pelos próprios seres humanos, na sua cobiça, na sua ânsia de poder, prejudicando a vida e mutilando a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, senhor presidente, queria então chamar a atenção sobre a data de hoje, 26 de agosto, exatamente fazendo referência à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, deputado Valdaciase. Vossa Excelência e possivelmente seus tataravós ainda não imaginavam que viriam ao mundo. E passado tanto tempo, mais de 250 anos, continuam as mesmas mazelas no mundo. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.